Olá, meu nome é Lúcio Paulo, sou engenheiro civil, concursado na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Atualmente eu estou cedido ao DENIT e lotado na Superintendência Regional do Estado do Tocantins. Bom, há quase 4 anos atrás, quando comecei a trabalhar no DENIT, mais precisamente no serviço de manutenção, foi quando eu tive o primeiro contato com o ciclo. Naquele momento, o novo ciclo era algo novo até mesmo para os demais que lá já estavam. Com isso, nos foi repassada a demanda de estudar essa nova metodologia de elaboração de orçamento, que são empregados nos orçamentos referenciais do DENIT, sobretudo no que se refere ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento, abreviadamente conhecido como PATO. Em virtude dessa demanda, ela está diretamente atribuída ao serviço de manutenção. Bom, diante disso e considerando que a ferramenta disponível, o Compor, não ser propriamente voltada às especificidades inerentes aos orçamentos das obras do tipo PATO, eu comecei a desenvolver um sistema automatizado, utilizando linguagem de programação VBA. E é exatamente esse sistema, batizado de OrçaCiclo, que estou aqui para apresentá-lo a vocês. Bom, o sistema ele é composto de 2 planilhas. Esta primeira planilha, banco de dados, ela nada mais é do que aquela planilha editável que consta lá no site do DENIT, onde contém todas as composições de custo unitário do ciclo. E esta outra planilha é o sistema propriamente, onde tem aí todas as ferramentas necessárias para a elaboração do orçamento. Vou acessar aqui o sistema. Bom, para acessar o sistema, o usuário deve estar previamente cadastrado, com o usuário e senha. Então vamos colocar aqui o nosso login. Bom, acessando o sistema, essa é a nossa tela inicial. Aqui na parte superior, nós observamos que aqui tem 4 abas que nos permite navegar entre grupos de ferramentas diferentes dentro do sistema. Aqui nessa primeira aba, nós temos a parte onde é feita o cadastro do projeto. Nessa segunda aba aqui, Orçamento PATO, é onde nós temos todos os botões que irão dar o start para cada atividade que você for fazer dentro do sistema, para a elaboração do orçamento, certo? Nós temos aqui a importação da planilha, que você vai importar as composições, vai inserir BDI na composição, vai decompor o transporte ou extrair os transportes das composições. Aqui nós conseguimos inserir as DMTs dos transportes e importar essas composições. Aqui nós fazemos o cálculo das composições, aqui nós fazemos o cálculo do canteiro, aqui nós aplicamos a FIT, o fator de interferência do tráfego. Aqui nós calculamos os materiais betuminosos. Aqui nós inserimos ou alteramos o preço dos materiais cotados nas composições. Aqui nós calculamos novamente todo o orçamento
E aqui depois, finalmente, nós vamos gerar todos os nossos relatórios. Nessa outra aba aqui, nós temos o nosso BDI. Esse BDI ele é automaticamente recalculado quando clicamos aqui sobre essa flag onerado, desonerado. Toda vez que nós fizermos uma alteração aqui, nós precisamos salvar a planilha. Vocês vão verificar que para cada ação feita dentro do sistema, posteriormente é retornada uma mensagem de confirmação. Ó, BDI foi salvo, né? Aqui nós podemos alterar e recalcular esse BDI em função da taxa Selic também. Constantemente nós estamos passando aí por atualizações de taxa Selic, né? Então, à medida que houver uma atualização, basta alterar aqui que este BDI será recalculado. Um outro fator também que influencia no cálculo desse BDI é a taxa de ISS, né? Que vai variar aí de município para município. Então, a depender aí do ISS a ser empregado, você pode fazer essa alteração aqui também. Aqui nessa aba usuários, nós podemos editar usuários, cadastrar novos usuários, né? Excluir usuários, né? A planilha ela tem 4 níveis de acesso. Vocês podem verificar aí o que cada nível de acesso permite dentro do sistema. O usuário cadastrado, assim que ele entra no sistema, ele pode também aqui alterar a sua senha. Ele não pode alterar o seu próprio login, mas a sua senha ele pode alterar sempre que desejar. Então vamos voltar aqui para a nossa parte de cadastro do pato. Aqui nós vamos selecionar a superintendência que está a rodovia em questão, que será elaborado o orçamento, está sob jurisdição, né? Aqui nós vamos utilizar a superintendência do Tocantins, clicando sobre Tab, irá ser realizada uma filtragem dentro do Sistema Nacional de Viação. Então foi carregado para a gente aqui nessa list box todos os SNVs que pertencem à superintendência do Tocantins, que estão sob jurisdição do Tocantins, né? Aí nós podemos aqui fazer uma filtragem em cima desta filtragem, porque vai aparecer para mim aqui todas as rodovias, somente as que estão sob jurisdição do Tocantins. Então, selecionando aqui, pressionando o Tab, eu passo a ter aqui os SNVs apenas da BR-153 dentro do estado do Tocantins. Aqui eu vou selecionar a unidade local. Vocês vão notar que aqui nessa caixa só consta as unidades locais do Tocantins, mas o campo permite ser digitado aqui o que você quiser. Então, no caso aqui, como nós já temos pré-cadastrado Araguaína, vou selecionar Araguaína. Aqui nós selecionamos o prazo da obra, né? Vamos selecionar aqui 5 anos. Aqui nós colocamos a data base do orçamento. Aqui nós colocamos a previsão de início das obras. Esses outros campos aqui, eles serão automaticamente preenchidos ao clicar sobre o SNV. Então, para cada SNV que fizer parte do trecho a ser licitado, vocês vão notar que ele vai sendo carregado lá em cima. Então, à medida que eu vou clicando sobre os SNVs, eles vão sendo carregados lá. E há também a possibilidade de fazer segmentação. Por exemplo, se eu desmarcar esse segmento aqui, ele deixa de constar lá. E é feita a segmentação, por exemplo, do 0 a 1,7, 3,3 até o 143,6, certo? Feito isso, nós vamos salvar
as informações. Pronto, informação salva. Vamos acessar aqui a nossa aba de orçamento, aqui onde o orçamento é propriamente elaborado. Então nós temos esse primeiro botão aqui, que irá iniciar o comando de importação da planilha. Mas que planilha é essa que será importada? Bom, aqui nós temos a parte onde é elaborado o inventário. Nessa primeira planilha aqui, nós temos as planilhas onde são inseridas os elementos geradores de serviço, né? Aqui nós temos uma planilha orçamentária, onde inclusive eu já pré-cadastrei alguns serviços para cada grupo de serviço, né? Eu coloquei apenas um serviço em cada grupo de serviço, porque o que vai alterar na elaboração de um outro orçamento completo é só o tempo de execução de cada comando. Então não teria por que colocar mais de um serviço aqui. A nível de estudo, um serviço aqui por grupo de serviço é o suficiente. Nessa primeira planilha aqui, apresenta para a gente todas as quantidades em cada ano. E é desta planilha aqui que será feita a importação lá para aquele primeiro comando, importação da planilha. Então, aqui, como é que você faz aqui para inserir serviços? Se eu quiser inserir uma nova linha, basta clicar aqui nessa seta. Vocês vão notar que, inclusive, algumas linhas dessa planilha elas são bloqueadas para edição. Por exemplo, o transporte, que é a parte de transporte, eu não preciso inserir nada na parte de transporte, né? Tudo isso aqui será criado pelo sistema, então não há necessidade de inserir nenhum tipo de transporte aqui. Então, à medida que eu insiro uma linha aqui, a linha também já é inserida automaticamente aqui, certo? Aqui eu excluo uma linha. Então você vai inserir aqui, você vai montar a sua planilha orçamentária, né, com todos os serviços em cada grupo de serviço e irá colocar as suas quantidades para cada ano. Aqui nessa outra planilha, também é uma planilha orçamentária, só que diferentemente da outra, vai aparecer aqui as quantidades totais, também vai aparecer o total do inventariado e os níveis de esforços. Aqui nós temos uma outra planilha onde é calculada o nível de esforço da roçada e essa outra que é destinada à criação do diagrama unifilar. Em todas essas planilhas aqui tem esse botão de voltar que serve para acessar novamente o sistema. Então, lembrando, essas informações aqui que serão carregadas para o nosso sistema, né? Nós temos no grupo de serviço, nós temos esse serviço, neste grupo de serviço nós temos esse serviço, então assim por diante. Esses serviços que serão inseridos aqui que serão carregados lá para o nosso sistema. Então nós vamos aqui importar aquela planilha aqui para o sistema. Planilha orçamentária importada com sucesso. Então nós temos aqui todos aqueles serviços lá que nós observamos naquela planilha quantidade importados aqui para o sistema, né? Então, para cada ano que tem quantidade lançada lá, foi lançada uma linha aqui. Então,
nós temos aí lá no desempenho, nós temos a roçada com roçadeira costal no primeiro, segundo, terceiro e quarto e quinto ano. Então, todos aqueles serviços eles foram lançados aqui no sistema. A próxima etapa, e vocês vão observar que a cada etapa concluída é feito o checklist aqui. Agora nós vamos lançar, aliás, nós vamos importar as nossas composições de preço unitário. Então, para cada serviço que foi lançado aqui, será feita a importação das composições de preço unitário. E isso será buscado lá naquele banco de dados que eu apresentei no início, né? Que são duas planilhas, né? Uma é o banco de dados, então o sistema irá buscar lá naquela planilha a composição e trazer aqui para dentro do sistema. Aí aqui nós temos duas opções. Nós podemos importar uma única composição ou nós podemos importar todas as composições que estão dentro do sistema. Nesse primeiro momento, nós vamos importar as que estão aqui no sistema. Essa aqui, geralmente, nós vamos utilizar depois que o orçamento já está concluído. Em que situação? O orçamento foi concluído, houve a necessidade de inserir um novo serviço. Aí nós utilizamos essa funcionalidade. Para não precisar rodar todo o orçamento novamente, nós vamos vir aqui e inserir apenas aquela única composição que nós desejamos. Então, nesse primeiro momento, nós não queremos importar uma única composição, nós queremos importar todas de uma vez. Composições de preço unitário importadas com sucesso. Bom, agora nós já importamos as nossas composições para o sistema. Então, este outro botão aqui, o que ele vai fazer? Eu vou mostrar aqui como essas composições aparecem para a gente aqui. Composições de preço unitário. As nossas composições, quando importadas, elas vêm como está lá naquela planilha editável, né? Ela apresenta para a gente apenas a estrutura da composição, né? A estrutura da composição, mas não aparece aqui os custos e nem os totais aqui no final. Essa primeira parte que apresenta essas composições aqui já formatadas são composições da administração local, que já são previamente criadas, né? Agora, voltando lá para o sistema, essa próxima etapa, ela vai formatar aquela composição para ficar padronizada, vai inserir todas as formas para cálculo da composição. Deixa eu voltar lá na composição. Vocês vão observar que essa coluna aqui, ela contém uma fórmula, uma pequena fórmula, que irá calcular toda a nossa composição de custo unitário. Essa fórmula aqui, ela se estende por toda esta coluna. Então, todos esses cálculos realizados aqui, eles provêm daquela fórmula lá. Então, nós vamos inserir aqui o BDI nas composições e vamos fazer a formatação daquelas composições.
o BDI foi inserido nas composições com sucesso. Vamos voltar lá e ver como que ficaram nossas composições agora. Bom, agora nós temos aí nossas composições, né? Todas formatadas, né? Os custos não estão inseridos ainda, porque isso é uma etapa mais adiante. Mas aqui nós já temos inserida a fórmula que é feito o cálculo das composições, certo? Vamos voltar lá para o sistema. Agora nessa próxima etapa aqui, nós vamos decompor o transporte, ou seja, nós vamos extrair todos os transportes das composições, né, para podermos calculá-lo de forma separada da composição. E quando nós ativamos esse botão, nos vem esse questionamento aqui. Você deseja alterar os transportes com o caminhão basculante de 6 metros cúbicos para 10 metros cúbicos em atendimento ao acórdão 820-21 do TCU? Esse acórdão, ele sugere que o orçamentista avalie se seria mais vantajoso utilizar o transporte de 10 metros cúbicos ao invés do transporte de 6 metros cúbicos, né? Então aqui nós temos a opção de manter as composições como estão, né? Geralmente os serviços de conserva costumam utilizar transporte de 6 metros cúbicos em suas composições. E você pode também optar por passar esses transportes para 10 metros cúbicos, né? Então nós temos essa ferramenta que nos permite fazer isso de forma automática, né? Quando eu fizer a decomposição do transporte, ele já vai vir com o transporte que eu escolher, né? Ou de 6 metros cúbicos ou de 10 metros cúbicos. Então, sim, eu vou querer alterar o transporte de 6 metros cúbicos para 10 metros cúbicos, como recomenda esse acórdão. Então, eu vou aqui em sim. Então, todos os transportes no meu orçamento que forem de 6 metros cúbicos, eles passarão a ser de 10 metros cúbicos. Então foi realizada a decomposição e aqui nós vamos acessar esses transportes decompostos. Então o que foi feito aqui? Para cada serviço em que há o transporte de um material, são lançadas duas linhas. Uma com revestimento pavimentado e outra com revestimento primário. Se houver no trecho a ser transportado, onde for ocorrer o transporte, esses dois tipos de pavimentos, ok, mantemos as duas linhas e colocamos as DMTs para cada trecho. Caso não haja, nós podemos excluir. Aí nós podemos utilizar aqui alguns recursos. Nós temos aqui filtragens que podem ser feitas, por exemplo, pelo tipo de pavimento. Se eu não tiver nenhum trecho não pavimentado a percorrer, eu posso vir aqui e excluir todos esses transportes, porque eu não vou ter nenhum trecho pavimentado a percorrer. Então, aqui eu tenho ferramentas que permitem, aqui eu consigo selecionar um por um, mas aqui, clicando sobre essa flag, eu consigo clicar e arrastar e selecionar todos de uma vez. Então, eu poderia vir aqui e excluir esses transportes, né? Eu não vou excluir aqui no momento, porque pelo objetivo didático, eu vou optar por não excluir. Aqui nós temos alguns outros tipos de filtragem também. Nós podemos filtrar pelo serviço principal
nós podemos filtrar pelo serviço auxiliar, nós podemos filtrar também pelo item transportado, certo? Aqui nós podemos digitar, por exemplo, item transportado, vamos colocar brita e filtrar. Vai aparecer aqui para mim todos os materiais de brita. E qual a funcionalidade disso daqui? Deixa eu limpar esse filtro aqui. Para cada linha desta aqui, eu vou inserir uma DMT, né? Eu vou inserir a origem do transporte, e eu vou inserir o destino do transporte, e vou inserir uma DMT. Para que a gente possa ganhar produtividade, eu posso juntar vários materiais que possuem a mesma DMT, a mesma origem, o mesmo destino, né? Por exemplo, aqui fazendo a filtragem da brita, item transportado, brita, filtrar. Aí eu posso fazer uma filtragem em cima da filtragem. Eu só quero do tipo pavimentado. Então eu tenho aqui brita, material ser transportado brita. Eu tenho que o transporte é num trecho pavimentado. Então eu posso agregar todos esses materiais para poder inserir a DMT. Por exemplo, eu sei que essa brita da usinagem, ela será transportada da pedreira para a usina. Aí aqui eu vou colocar a DMT, supomos que seja 100 quilômetros. Então, para esses segmentos, eu já tenho o meu momento de transporte calculado, porque eu já coloquei minha origem, meu destino, a minha DMT, e o mesmo deve ser feito para todos os serviços, até que toda essa lista superior esteja preenchida, passando a constar aqui embaixo, certo? Eu vou selecionar todos aqui de uma vez. Vou inserir uma DMT qualquer, da pista do canteiro para a pista. Vou colocar uma DMT de 100 aqui para todos. Lançar DMT. Pronto, agora todos os meus segmentos, todos os meus transportes já estão calculados, né? Para todos eu inseri uma origem do transporte, um destino do transporte e inseri uma DMT. Vocês vão observar aqui, nessa última coluna, que aparece aqui apenas a primeira ocorrência deste transporte no orçamento, né? Nós temos aqui somente do ano 1. Aqui nós temos do ano 2, porque lá neste serviço, recomposição mecanizada de aterro. Vou fechar aqui, vamos voltar lá no inventário. A recomposição mecanizada de aterro não tem no primeiro ano. Então, o primeiro ano em que tem esse serviço é no segundo. Por isso que aparece lá o ano 2.
Então, observamos aqui que aparece apenas a primeira ocorrência. Por quê? Porque não seria produtivo para a gente colocar aqui para todos os anos, né? Porque as informações elas se repetem, né? Então, o que nós fazemos? Nós vamos replicar esse transporte, né? O sistema irá verificar lá naquela planilha orçamentária quais os anos que o serviço é executado, né? E aplicar para aquele ano o momento de transporte que foi calculado. Então, nós vamos aqui replicar o transporte. Bom, agora vamos observar o que ocorreu aqui. Nós temos os transportes do primeiro ano, que é o que aparecia para a gente antes, mas agora nós temos todos os demais. Nós temos todos os transportes do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano e do quinto ano. Todos eles com momento de transporte já calculado. Bom, como nós já temos conhecimento de quais os transportes serão utilizados, né? Nós temos aqui a relação de todos os transportes. Então, nós vamos importar essas composições de transporte para o nosso orçamento. Bom, as composições elas foram importadas com sucesso.
concluída mais essa etapa. Então agora nós vamos fazer o cálculo do nosso orçamento. E quando nós fazemos esse cálculo aqui, ao final nós temos a certeza que as composições de preço unitário calculadas estão exatamente iguais às composições divulgadas no ciclo, né? Porque nós ainda não aplicamos sobre ela o FIT e também não fizemos alteração de preço de materiais cotados. Há essa validação durante a execução desse comando, né? Se algum erro for apresentado dentro de uma composição, ela será acusada aqui. Então, bom, tivemos aqui a mensagem de sucesso, o que nos dá plena certeza que todas as composições calculadas estão exatamente iguais às composições do ciclo. Nesse próximo botão aqui, nós calculamos o nosso canteiro de obras. Então, quais informações nós precisamos inserir aqui? Nós vamos inserir a distância do canteiro ao centro fornecedor, percorrida em rodovia pavimentada, vamos colocar aqui 100 km. E aqui o revestimento, o trecho percorrido em revestimento primário. Caso não tenha trecho percorrido em revestimento primário, colocar o valor zero. Se você deixar o valor vazio, eu vou deixar vazio aqui para a gente ver o que vai ocorrer. Aqui vamos colocar aqui a distância do canteiro à capital mais próxima. Vamos colocar 200 km. Vou deixar vazio aqui também. Aí aqui nós vamos... O que está previamente cadastrado aqui é o canteiro tipo para obras do tipo pato, né, para obras de conservação. Mas nada impede que o orçamentista possa fazer as alterações que julgar necessário, né? Pode aumentar a quantidade de container para cada um desses grupos, né? Ficando a critério aí do orçamentista fazer essas alterações. Basta alterar a área, ou alterar a quantidade, ou alterar a área e quantidade. Aí fica a critério. Para cada grupo tem as suas áreas e quantidades. Aqui no final nós vamos fazer o cálculo do canteiro. Tem esse botão aqui de restaurar canteiro padrão. Caso eu faça alguma alteração aqui em relação a esse canteiro tipo que já está previamente cadastrado,
e quiser restaurar o padrão, que é o que está aqui agora, basta clicar sobre restaurar canteiro padrão. Vamos calcular. Aí deu essa mensagem de erro aqui, justamente porque eu deixei de colocar o valor 0 lá acima, né? Então esse campo não pode ficar vazio. Se não houver trecho de investimento primário a ser percorrido, ou no caso, até mesmo em rodovia pavimentada, tem que colocar o valor 0. Vamos tentar calcular novamente o canteiro. O nosso canteiro já foi calculado, né? Então nós temos aí o nosso valor por metro quadrado do canteiro, né? R$ 524,84. Nós temos a nossa área total também do canteiro, 590,84 metros quadrados. Bom, concluída essa etapa, nós vamos aplicar o FIT. Aí é carregado para a gente aqui nessa list box todos os serviços que contém no nosso orçamento. Então, nós vamos selecionar os serviços sobre os quais deve incidir a FIT, né? Então, nós vamos colocar aqui o concreto asfáltico, o tapa-buraco. Bom, dessa relação vamos colocar só esses dois serviços. Eu vou tentar aplicar o FIT aqui nesses dois serviços, vocês vão ver que vai ocorrer um erro. Este erro é uma validação que é feita pelo sistema para que o usuário não esqueça de calcular a FIT antes de aplicar a FIT, né? Então, tem essa flag aqui que ela deve ser marcada para informar o sistema que a FIT ela já foi calculada. E onde é que nós calculamos a FIT? É só acessar aqui por este botão. Então, aqui tem a planilha para cálculo da FIT. Nesse trecho você calcula as interferências em centros urbanos e aqui nos segmentos rurais. Essa metodologia de FIT, aqui, de cálculo de FIT, pode ser verificada lá nos manuais do ciclo, né? Vamos voltar aqui para o sistema. Então eu vou marcar a flag que a FIT já foi calculada. Vou marcar os serviços sobre os quais deve incidir a FIT e vou aplicar a FIT. Eu não cheguei a efetuar o cálculo de FIT lá, porque como o vídeo só tem o intuito didático de operar o sistema, eu não vou adentrar nesse mérito. Concluída a etapa de cálculo da FIT, nós vamos fazer o cálculo dos materiais betuminosos. Aqui tem previamente cadastrados algumas refinarias e algumas distribuidoras. O usuário ele pode inserir novas, além dessas que já estão previamente cadastradas, né? Ele vai inserir o estado onde está localizado essa refinaria ou distribuidora. Ele vai dizer se é uma refinaria, se é uma distribuidora ou se é uma capital, né? Essa questão da capital é no caso de um estado que não possui uma refinaria, né? Como já tem aqui 4 capitais cadastradas, né? Tocantins, o Goiás, o Distrito Federal e o Mato Grosso, que não possui nenhuma refinaria, possui apenas distribuidoras. E nós sabemos que em algumas situações utiliza-se a distância do canteiro até a capital mais próxima, né? Aí aqui você vai colocar a descrição do fornecedor conforme está aqui, né? Mas vamos trabalhar com essas que já estão inseridas aqui. Dando 2 cliques sobre a refinaria ou a distribuidora que você quer utilizar, vamos dar 2 cliques aqui nessa refinaria. Vai aparecer para a gente essa outra janela aqui, onde nós vamos inserir
as distâncias de transporte em segmento pavimentado, em segmento em revestimento primário, né, fluvial, no caso de um transporte por rio, né, ou no caso de uma travessia por balsa. E temos aqui também o local onde nós vamos inserir o custo com o pedágio, caso exista. Então aqui nós vamos colocar 1000 quilômetros e vamos aplicar. Ok. Vamos pegar essa outra também, refinaria Potiguar Clara Camarão. Vamos colocar aqui também 1000 quilômetros, vamos colocar 1200 quilômetros. Vamos colocar que tem que percorrer 50 quilômetros em revestimento primário. Vamos inserir aqui também um custo de pedágio. Vamos supor que precise passar por pedágio. Vamos colocar R$50 o custo por eixo. Isso aqui é o somatório de todos os pedágios que terá que passar durante o transporte da refinaria até chegar no local de destino. A primeira vez que eu inserir um custo total de pedágio e aplicar, ele vai me pedir para inserir a data de cotação do pedágio, né? Então vamos supor que essa cotação foi feita no mês 8 de 2021 e vamos aplicar. A inserção dessa data de cotação é para aplicação do índice de reajustamento, certo? Então eu inseri aqui, cadastrei aqui duas refinarias onde eu quero obter preços dos materiais betuminosos. Vou tentar calcular. Aparece essa mensagem de erro, por quê? Porque essa portaria que regulamenta como deve ser feita o cálculo do binômio dos materiais betuminosos, ela estipula que no mínimo 3 origens diferentes elas devem ser consultadas. Então, como eu inseri só duas, o sistema não permite que eu prossiga, né? Eu preciso preencher no mínimo, fazer a cotação no mínimo em 3 locais diferentes. Então vamos aqui cadastrar também essa Abreu e Lima, colocar 1500 quilômetros aqui, aplicar. Bom, agora eu tenho aqui 3 locais diferentes. O mínimo, né? O mínimo que a portaria recomenda. Apesar de eu achar que quanto mais localidades você fizer essa pesquisa, mais possibilidade de ter um orçamento mais vantajoso para a administração você terá. Vamos tentar calcular aqui agora. Bom, o sistema me retornou essa mensagem aqui, que foi verificada a necessidade de inserir a distribuidora do estado do Ceará. Bom, por que isso ocorreu? Nesse orçamento, nós temos emulsões asfálticas, certo? E, de acordo com as instruções, no caso de emulsões asfálticas, os preços também podem ser obtidos em distribuidoras. Então, o sistema, ele previamente condiciona que o orçamentista verifique dentro do estado do Ceará, onde o preço entre os 3 estados verificados, no caso a emulsão asfáltica foi mais vantajosa no estado do Ceará,
ele exige que o orçamentista verifique se não há uma distribuidora mais próxima do que o da refinaria, porque no caso da emulsão, os preços eles podem ser obtidos também em distribuidoras, né? Então nós vamos inserir para essa distribuidora aqui, vamos colocar 950. Ok. Então agora nós podemos calcular. Aí nós temos outras funcionalidades, né, aqui, como alterar a data do pedágio, caso seja necessário, né? Limpar todas essas informações. Vamos calcular aqui. Ok. Bom, os nossos materiais bituminosos foram já calculados. Aqui nós vamos carregar a lista dos materiais. Aqui nada mais é do que a curva ABC de materiais do nosso orçamento, né? Vocês vão observar aqui que tem até o percentual, o que nos permite avaliar se nós vamos cotar esse material, se ele estiver dentro da faixa A da curva ABC, né? No caso, para cotar um material, nós vamos selecionar cada linha onde tem um material que nós queremos cotar. Aqui nós temos uma flag que ela seleciona todos os materiais pétreos, porque os materiais pétreos a gente sabe que eles são obrigatórios à cotação. Então, selecionando aqui, ele já seleciona automaticamente para mim todos os materiais pétreos que tem dentro do orçamento. Caso eu queira inserir algum outro material a mais para ser cotado, basta eu clicar sobre a linha que ele será carregado em uma nova lista onde eu vou inserir as informações sobre essas cotações. Aqui eu vou deixar apenas os pétreos selecionados. Aqui eu também tenho uma flag que eu preciso marcar, porque se eu tentar carregar a lista aqui, ele vai me informar que eu preciso verificar se eu já fiz o cálculo do binômio de pétreo, né, para saber qual que é o binômio mais vantajoso, né? Eu devo ter aí 3 cotações para materiais pétreos, né, para verificar qual que é o mais vantajoso. Então aqui eu consigo acessar a planilha, onde eu posso fazer esse estudo, né, do binômio mais vantajoso dos pétreos. Então, realizado aquele cálculo lá de binômio, eu já sei qual que é a pedreira que eu vou utilizar, sei qual que é o areal que eu vou utilizar. Então, eu já tenho essas cotações. Então, eu posso vir aqui e carregar a lista de materiais cotados. Então, trouxe aqui para mim, para essa nova janela, somente os materiais que foram selecionados lá. Então, dando 2 cliques aqui sobre o material, vai abrir para mim essa janela, onde eu vou inserir essas seguintes informações. O fornecedor, né? Eu vou colocar aqui pedreira, o preço do material cotado, vou padronizar aqui como 50, a data em que esse material foi cotado, vou colocar o mês 8 de 2021, a unidade da cotação, geralmente a brita, a cotação é apresentada em tonelada, né? E como a unidade da cotação é diferente da unidade do ciclo, nós temos que utilizar um fator de conversão. No caso da brita é 1,5, né? E vamos colocar aqui o índice de reajuste que vai ser aplicado. Vou colocar o PAVIM e aplicar. Bom, o mesmo procedimento será feito para todos os materiais. Uma pedreira, vou padronizar preço cotado a 50, 8, 20, 21.
unidade de cotação tonelada, fator de conversão 0,5, índice de reajuste pavimento. Continuando aqui, eu vou cadastrar areia, areal. Vamos colocar um preço aqui de 40 para areia. Data de cotação 08/2021. Unidade de cotação foi o metro cúbico. Como a unidade de cotação é a mesma do ciclo, nós não utilizamos o fator de conversão, né? Colocamos apenas um aqui. Pavimentação é o índice de ajuste utilizado. Vamos aplicar. Por fim, esta habilita 0. Bom, então nós temos aí todas as informações dos materiais cotados preenchidas, né? Temos aí fornecedor, preço cotado, unidade, fator, a unidade de ciclo, o preço cotado, o mês da cotação, o índice de reajuste utilizado, né? Os índices do mês da cotação, do mês da data base para fazer a conversão. Nós temos aí o preço ajustado e temos o preço ciclo, né? Para o sistema verificar se o preço cotado está superior ou inferior ao preço ciclo. No caso do preço cotado ser superior ao preço ciclo, o preço ciclo é o que será utilizado, não o preço cotado. Então, vamos aplicar o custo de materiais cotados. Então, o que será feito? Todos os custos destes materiais serão substituídos lá nas composições por esses preços de cotação. Bom, feito isso, nós vamos recalcular todo o orçamento.
Bom, cálculo do orçamento concluído com sucesso. Nós observamos aqui que já apareceu para a gente o preço global do orçamento, né? O nosso orçamento ele já está concluído, já está todo calculado. Nós temos aqui esse outro botão que irá gerar para a gente todos os relatórios, né? Planilha orçamentária, a planilha do pato, né? com as quantidades e preços para cada ano, as curvas ABC, a mobilização de equipamentos, o cálculo dos materiais bituminosos, os transportes, né? Vai aparecer tudo isso para a gente detalhado. Então, vamos gerar esses relatórios. Os relatórios foram gerados com sucesso. Então aqui nós podemos acessar esses relatórios. Então nós temos aí o resumo do orçamento, né? A nossa planilha orçamentária. Nós temos a planilha do pato, com os serviços para cada ano, distribuídos em cada ano. Nós temos aí todas as composições de preço unitário, né? Essas 14 primeiras composições são composições da administração local. E a partir da 15ª, nós temos as composições dos serviços que compõem o nosso orçamento, né? Temos aí a roçada com assadeiro costal. Aí nós temos sempre a composição principal e logo em seguida as suas auxiliares. Tapa, buraco, aí temos aí todas as suas composições, tanto as principais quanto as auxiliares. Temos também as composições do tempo fixo e depois as composições do transporte, por fim. Temos aí o nosso cronograma da obra. A planilha com os cálculos de canteiro de obra. Temos a parte do cálculo da FIT, a planilha onde deve ser realizado o cálculo do binômio, ainda lá dentro do sistema, né? Nós temos aqui a planilha com o nosso BDI, temos aqui a nossa curva ABC de mão de obra, temos a nossa curva ABC de materiais, nossa curva ABC de serviços, temos aqui a mobilização de equipamentos, né? Temos aqui todo o transporte, né? Esse transporte ele é dividido por serviço. Dentro de cada serviço eu tenho todos os transportes e também me permite fazer qualquer tipo de filtragem que eu desejar. Eu tenho aqui também o cálculo dos materiais bituminosos e por fim eu tenho aqui as minhas cotações. Além de lá no início também ter toda aquela parte de inventário, né? O inventário, quantidade, essa planilha aqui onde aparecem os níveis de esforço, nível de esforço de roçada aqui, diagrama unifilar. Vamos voltar ao nosso sistema que eu vou mostrar uma outra finalidade aqui, que é essa parte da licitação. Esse comando aqui, ele vai transformar esta planilha, na verdade não é nem transformar, ele irá excluir o sistema da planilha, né? Porque eu vou ter uma planilha para poder ser colocada lá dentro do processo e o licitante que tiver acesso a essa planilha, ele não vai ter acesso ao sistema. Então é um comando que irá autodestruir
todo o sistema e apresentar apenas as planilhas. Então, nós vamos aqui em Sim. Aí ele vai abrir aqui uma janela onde eu vou poder salvar esse meu orçamento. Orçamento BR 153 TO. Pronto, o sistema foi destruído, né? E eu tenho aqui, na verdade o sistema não foi destruído, ele foi criado uma nova planilha sem a existência do sistema dentro dessa planilha, né? Então o licitante ele vai ter acesso a essa planilha lá dentro do processo, mas ele não vai ter acesso ao sistema. Se eu tentar acessar o sistema aqui, eu não vou conseguir, porque o sistema ele foi excluído, né? Se eu tentar acessar aqui o meu Visual Basic, eu não tenho mais nenhum sistema aqui. O sistema foi deletado. Bom, então é isso. Eu espero que eu possa ter demonstrado a funcionalidade do sistema. E, na verdade, muitas outras ferramentas, elas constam no sistema, né? Foi feita uma apresentação de forma resumida. Existe também várias outras validações dentro do sistema que auxiliam o usuário a não cometer algum tipo de erro na elaboração do orçamento, né? Se o usuário efetuar uma ação que pode vir a gerar um erro, o sistema informa o usuário sobre o caminho que ele deve seguir. Bom, então é isso. Agradeço a atenção de vocês e até breve.